Bom dia, seja bem-vindo ao PodConference, o podcast de imóveis e network. Hoje o episódio 19. Falei 19. que nem a Andressa, viu? Ela falou assim, o episódio, né? Daquela Né. arrastada de Santa Catarina, né, Andressa? Santa Catarina, Hã? um catarinense, gaúcho, Sério? paranaense, somos tudo, né, dá o Mescla. sotaque. E aí, Andressa Santos, tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. Que maravilha. Andressa Magalhães, quem nós vamos entrevistar hoje? Nós temos o cara da viabilidade dos negócios imobiliários e anjo também, né, Eduardo Kiza. Bom dia, Maravilha. Eduardo. Bom dia, eu fiquei super motivado para vir aqui, porque gostei do título, né, do segredo. Vim aqui descobrir qual é o segredo. Qual é É, o descobrir segredo? junto. O Vamos segredo é o descobrir seguinte, junto. a gente vende um curso no final do episódio, aí se arrasta pra cima, você tem acesso. Não, o segredo é segredo, ninguém fica É, sabendo. você já viu aquele meme que o cara falou assim, cara, se eu tivesse ouvido o que meu pai falou quando eu era pequeno, eu ia ficar rico. E o que ele falou? Pra não ouvir, cara. Esse é o Vai ser muito isso. segredo. Mas eu acho que o segredo de tudo tá na dedicação, né? Quanto mais você dedica a qualquer coisa, mais fácil é que ela dê certo, né? A Andressa tá fazendo agora um trabalho muito bonito com terrenos, né? Também, Andressa. Você estava contando offline, conta aí online como é que funciona. Eu vou lá, acho uma esquina e não dá para fazer nada. Como é que eu faço para aquilo virar um prédio? Na verdade, o que acontece? Às vezes a gente tem que fazer, em Curitiba é normal isso, uma junção de terrenos, né? Porque nós temos terrenos pequenos na cidade. Então, para você viabilizar um negócio, né, Eduardo, tem que juntar os vizinhos, né? E às vezes acontece de a gente ter que ir lá bater no portão e conversar com o vizinho. Aproveita, ó, os terrenos do lado estão sendo vendidos, você não quer entrar junto, né, no negócio, né? E às vezes a gente depois leva uma Portada na chamada, cara. leva uma portada, depois leva uma ligação dizendo que nós estamos assediando ou importunando os vizinhos, né, mas as pessoas têm que entender que, se sair um prédio do lado, uma que você vai ter ali o problema da obra, né, vai ter o tempo de obra do teu lado, 1 ano, 2 anos ali de e obra. muito provavelmente vai ou as pessoas acham que valoriza, mas eu entendo que desvaloriza, porque você perde o potencial muitas vezes do teu terreno, ele fica enclausurado, ele fica limitado a somente ele. Então, quando você unifica lotes, você amplia o potencial de construção, né. Você E que as pessoas tá... não entendem isso, É, acham que tá com aquela casinha ali na esquina é um bom negócio. E às vezes não tem uma qualidade de vida boa, não tem a valorização. Se sair um uhum, prédio do lado, ferrou, né, nunca sim. mais você vende, vai fazer o Exa molde lojas no Acaba o máximo, né. sol, né? Acaba o É sol, isso engraçado mesmo, porque se acontece. você olhar, né, se tiver aí passando por alguma quadra, você vai ver, Curitiba tem muito disso, né? Se o cara olha assim, tem lá um monte de predinho bonito e tem a casinha No meinho no ali. meio, né? Do tiozinho que Agora, não acho que foi vende, ano né. passado, né, em Balneário Camboriú foi vendida a última casa, Casa né, de madeira, a última casa de madeira, na aham, verdade, da orla. da hora. E eles trocaram, fizeram uma permuta financeira de 30%. Imagine. Aqui Baratinho, né, porque padrão lá é 50. mas lá fecha nos 30%, é bastante, né, já Né. de permuta no local, né, já é para nós aqui não fecha a conta, né. Não, para nós não. Não. E acho que esse trabalho do corretor, né, de fazer essa montagem aí do terreno, né, é um trabalho Sim, difícil, né, e é a matéria-prima inicial e principal, né, de um produto imobiliário, né, e que começa o processo de incorporação, né. É porque é sim. muito difícil você chegar lá e vender um terreno, né? A pessoa às vezes não tem uma noção, né? Ah, aqui ó, tem um terreno, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar boné de gude no terreno? Não, quando você tem lá uma empresa especializada que vai dar já um norte para aquilo, mas depois o projeto mude e tal, mas você ter esse escopo inicial do que dá para ser feito ali é fundamental, né? Toda vez que um incorporador ele começa a analisar um terreno, eh, ele precisa fazer uma análise econômico-financeira, é claro, né, mas isso é o final da linha. Tudo começa ainda com análise jurídica, né, como corretor de imóveis, a gente sabe que só é possível comprar um terreno se tudo tiver ok, então analisar a matrícula, analisar quem são os proprietários. Tem uma análise ambiental, dependendo do terreno, ele tem impedimentos, né, pode ser uma nascente, Limitações, né. pode ser um bosque, muitas vezes uma árvore, nativa que, né, a gente sabe por exemplo, das Uhum. araucárias, que impedem a ocupação do terreno, além, claro, dos zoneamentos do solo que tem que ser analisado. Então é uma série de fatores antes da gente começar a fazer conta, né. E aí a gente entra na viabilidade financeira, né, mas depois de ter passado diversos, Sim. Eduardo, mas conta pra passos. gente um pouquinho, você
começou a fazer isso ontem ou não? Já faz um tempinho aí que tá Já na faz engenharia. faz um Fala- Hã? tempinho. Conta um pouquinho da Começa tua a tua trajetória aí. tua formação, tua trajetória no mercado imobiliário e na vida, né? É que é muito longo, aí vai consumir muito tempo aqui do podcast, mas eu já estou há quase 40 anos aí no mercado imobiliário, comecei como estagiário na TAR, Que legal. estudante de Mas foi você que engenharia. faliu a TAR ou não? A TAR Engenharia. Ah, Não, não, a a engenharia TAR não tá, faliu, a tá em TAR continua firme e ela tá forte. em recuperação judicial. Só não tá pagando ninguém, né? Mas Não, tá pagando, Não, tá tem a pagando. parte. tá Qual pagando. parte da TAP? Tá, São várias partes, não, né? a TAR desculpa. A TAR Consultoria, né, que está em recuperação judicial, ofereceu lá 20%, né, para pagar as coisas trabalhistas. É. A TAR Vai sair da, Engenharia, ela vai sair da RJ continua agora. firme e A forte. engenharia tá firme e forte. Firme e forte, sim. A parte de É que execução, desmembrou faz muitos anos, né? É. Sim. Ela já tinha, embora tenha o mesmo nome, sua empresa são totalmente distintas. Até uma história, se a minha é longa, a deles vai ser muito mais, são Sim, uma tem empresa mais com de 100 anos. 130 anos, né? É, Então, sim. mas é uma empresa forte, acho que é um Sim. exemplo aí da engenharia no Paraná, no Sem Brasil, né? dúvida. E minha história começou lá, eu fiquei até 2001 na TAR. Depois, tive uma passagem em consultoria, trabalhei com planejamento estratégico, M&A, valuation de negócios de infraestrutura, né? Usinas hidrelétricas, sistemas de esgoto, portos, usinas de cana e açúcar. Depois voltei para o mercado imobiliário, tive uma passagem longa na Investpark. Nesse tempo todo também fui professor da UTFPR, na área de engenharia econômica, Que legal. na pós-graduação do gerenciamento de obras. Então é isso. Esse é o resumo. Al- E agora alguma- os últimos 3 anos da minha carreira na Loft, né? Sim. A que eu saí no ano passado, eu continuo como consultor Uhum. e agora me dedico ao conselho de algumas empresas aí do mercado imobiliário. Mas você fez um investimento inicial na Credipago, não? Como que foi a tua entrada Não. na Loft Eu ali? entrei como que foi? executivo. Como Minha área executivo. minha cadeira Sim. era novos negócios. Novos negócios. Então, a criação de novos. Até eu ouvi outro dia um podcast que vocês mencionaram o fundo da Cred Aluga. Isso. Aham. O último produto que a gente entregou na Loft é o Garantia Invest, que é um substituto da caução, com algumas vantagens, porque Que é na realidade o título de tesouro direto, né? Você investe no tesouro Exatamente. direto. Fantástico. Então, na realidade, Eu você falo sempre compra nas palestras do você Instituto compra o do tesouro direto, né? O inquilino compra o tesouro Uhum. direto, ele pode ser um múltiplo superior a 3, porque não tem a limitação da Uhum. caução em dinheiro, né? Sim. E oferece esse título em garantia ao proprietário. Esse título ele fica com gravame na B3, que impede a Uhum. negociação, e com uma rentabilidade muito acima do fundo da Cred Aluga, do título de capitalização. Então, produto muito É legal excelente. está disponível, né? É excelente. É bacana porque eu gosto de usar, quando a gente vai falar de garantias locatícias, o pessoal fala assim, a melhor garantia que tem é a fiança, né? Eu acho que o fiador Elon Musk é melhor do que qualquer fiança, né? Mas se for o fiador Zezinho da esquina, né? Não. Então, acho que para cada tipo de locação tem um tipo de garantia. E essa da Loft é sensacional, porque a gente tem muitos clientes que são investidores e o cara tem, de fato, uma parte da carteira já no Tesouro Direto. Então, para ele, não faz diferença nenhuma. Então, ele não vai ter lá preso no título de capitalização que não rende nada, né? Ou até deixar lá, se fosse só os 3 mesmo, mas deixar à mercê ali da imobiliária, né? Que a gente sabe aqui em Curitiba tem um histórico terrível de calção, que a imobiliária recebe o calção, depois não devolve. É um produto muito legal. E aí, nesse produto, a chave fica com a imobiliária, né? Então, se tiver lá inadimplência, não depende do locatário aceitar ou não que se tire o dinheiro para pagar, né? Então, a imobiliária e o locador é que podem daí acionar e receber lá o valor. É muito bom, muito bem lembrado mesmo o produto da Loft. E aí, nessa trajetória, assim, você viu, então, alguns prédios, participou de algumas análises aqui na nossa cidade? Pelas minhas contas, esses dias eu andei fazendo, né? Passa dos 75 lançamentos, né? Olha, que Dá legal. mais de 8 bi de VGV em dinheiro de hoje que a gente legal. participou, né? Sabe- Tem histórias felizes, histórias não tão felizes, né? Até na cadeira ali a gente fala muito da importância da viabilidade em 3 momentos na Uhum. vida do incorporador. Um é na compra do terreno, Uhum. porque é o momento principal. Depois que você trouxe o terreno para dentro de casa, a gente sabe dos custos, eventualmente, para se desfazer dele ou, eventualmente, de trazer um terreno que não vai poder gerar aquele resultado esperado, né? Então,
Viabilidade na compra do terreno, viabilidade antes do lançamento e viabilidade antes do início da obra. Isso daqui são as boas práticas do incorporador, né? Perfeito. A Sim. primeira delas é para ver se você deve ou não comprar o terreno. Uhum. A segunda delas é para ver se, depois que você caminhou com o projeto, está próximo da aprovação, que já tem uma pesquisa de mercado mais próxima do lançamento, se vale a pena de fato lançar ou é melhor você recuar. E a terceira é antes do início da obra, porque entre o lançamento e o início da obra, você tem todo o processo de vendas, né? O mercado vai te dar um recado. Eventualmente, se você vendeu mal, se o produto não foi aceito, é melhor você desistir, é uma prerrogativa do incorporador, Lógico. está na lei. Ele pode fazer a denúncia da incorporação, devolver o dinheiro aos compradores e desistir. É melhor isso do que deixar um esqueleto para a posteridade. Então, são os 3 momentos importantes que a gente fala para os nossos alunos, né, que são as boas práticas aí do mercado de incorporação imobiliária. E isso em Curitiba a gente vê bastante. Às vezes as pessoas de fora perguntam, né, para nós assim: "Ah, como que é Curitiba trabalhar com lançamentos e tal?". Eu digo: "Ah, Curitiba é um mercado muito maduro, porque as construtoras em si fazem essa análise, né, de número de lançamentos, estoque de imóvel pronto, né". Então eu digo, Curitiba é muito linear nos lançamentos. Eu vejo assim que a própria ADM, enfim, as associações, elas fazem um estudo muito profundo disso, né? Aham. Do que tem de estoque na cidade de coisas prontas. Quanto tempo Curitiba tem de imóvel sem lançar nada, quanto que tempo se desvai, acaba esse estoque, né? E isso é importante, né? Para ter um controle, né, de demanda, né? Para não ter uma queda de valor de metro quadrado, ter uma progressão, mas bem linear, assim, não é um negócio especulativo, né? Então, a Curitiba, assim, o incorporador ele não pode reclamar de falta de dados, né? Porque a Sim. gente tem tanto a ADEME como o Sinduscon com pesquisas periódicas, aí, mensais e trimestrais sobre o mercado primário, com preço, número de lançamentos, velocidade de venda sobre a oferta, venda sobre oferta. Então, assim, tem dados disponíveis por essas associações. No mercado secundário, tem o Secov, através do Impespar, que também fornece dados para os associados sobre o desempenho tanto de locação quanto de compra e venda no mercado secundário. Então, assim, informação tem. Tem. Uhum. Realmente, acho que a pessoa que vai lançar aí 100 milhões, 50 milhões de reais, deveria consumir esses dados, deveria contratar pesquisa. A gente tem uma das maiores empresas do mercado imobiliário, que é a Brain, aqui em Curitiba. O Guilherme já teve aqui. Então, assim, não dá para você colocar 50, 100 milhões em risco sem fazer conta antes, né? É verdade. É. Apesar de que Curitiba ser um local muito avançado, ainda tem muito picareta na área imobiliária aqui, né? Eu recebi um patrocinado outro dia de uma empresa. Compre as cotas do seu novo apartamento, né? Porque que acontece? Para eu poder comprar um imóvel na planta, obrigatoriamente tem que ter o registro de incorporação e eu vou lá e adquiro minha unidade autônoma. Eu não posso fazer oferta pública da SPE. Então, SPE, aí o Andressa e você vamos fazer um prédio. Já é uma outra configuração, né? É, Uma configuração de investimento, né? a gente vai fazer um prédio lá, beleza. Então a gente senta lá offline e decide, um vai colocar dinheiro, outro vai trabalhar e tá tudo certo. Agora eu não posso pegar e jogar isso a mercado sem estar na bolsa, né? Então, e tem gente fazendo isso. A gente foi impactado faz 2 semanas com publicidade assim, denunciei lá e espero que sejam presos, né? Porque o que acontece? O cara tá captando recurso antes de ter, inclusive, o projeto, né? Eu pedi assim. E não era eu nem pedi, tokenizado? não era. Eu pedi pro cara assim, falei assim, ó, me manda me manda a papelada. Eu quis, né, passar por tonto. Me manda a papelada. Eu quero que papelada que você quer? Daí eu falei, toda. Daí ele falou assim, não, mas qual que você quer? Eu falei, cara, se você é uma incorporadora, você não sabe qual que é toda a papelada, você é uma picareta, né? Aí ele viu que era advogado, né? Então, assim, tem que tomar Já muito te cuidado. bloqueou na vida, já. Tem que tomar muito cuidado, sabe? É. Porque a gente teve vários problemas, mesmo de empresas sérias que passaram por dificuldades financeiras. Imagine você comprar lá um gato por lebre, né? Porque a pessoa De tem quem você nem certeza sabe, né? que ela está comprando uma unidade autônoma, né? Ela tem certeza disso. O que você falou, Douglas, é bem importante. Primeiro, assim, é interessante, né? Porque esse ramo de incorporação, acho que ninguém levanta a mão lá
no ensino fundamental dizendo que quer ser incorporador, né? Não, Você enfim. quer ser astronauta, bombeiro, engenheiro, médico, Sabe o que que as crianças falam? corretor, mas Motorista de van, o meu é, falou uma vez. Ah, que bonitinho. Pô, deve incorpora... ser legal, né? Ficar o Ele dia achou inteiro massa, né? Motorista de dirigindo. van. Incorporador é raro, né? Aí Sim. se você vai no dicionário procurar o que que é incorporação, você vai encontrar um monte de definições antes da nossa, né? Você vai dizer, vai encontrar incorporação de empresas, incorporação de produto químico, incorporação mediúnica, incorporação de um soldado na tropa. Aí lá no finalzinho vai ter que é a construção de unidades em condomínio, né? Que é o que a lei 4591, é isso? Uhum. Que prevê, né? E uma das coisas que está prevista na lei é que vocês realmente só pode oferecer o produto imobiliário depois do registro da incorporação. Isso. Isso foi criado lá em 64, Uhum. que tinha muito assim, chamavam da síndrome da primeira laje no Brasil. Então, a pessoa Ah. chegava lá nas cidades, a lançamento, vendia e a obra não ia para frente. Então, a lei, Só ela levantava garante... a primeira laje, literalmente, era né? feito E isso, o pessoal né? ia embora, né? Então, a lei, ela garante uma série de requisitos, né, para atestar que aquele empreendimento está aprovado na prefeitura, Uhum. tem os certificados de bons antecedentes financeiros do incorporador, que o cálculo de áreas do empreendimento foi feito de maneira por um profissional responsável, um Uhum. engenheiro responsável, que recolheu o RT para aquilo, que existe uma minuta de incorporação descrevendo todas as unidades do empreendimento e também dizendo como vai ser o funcionamento desse empreendimento no Isso. futuro. E é Então- legal porque a minuta da incorporação, você vai dar uma destrinchada pra gente, porque o pessoal acha que vai ter só o desenho das unidades, mas não, tem inclusive o custo da obra, né? Tem o custo da obra, tem o memorial descritivo, né? E tem inclusive o funcionamento, né? Se vai ser síndico, se vai existir Tem a ata do subsíndico, condomínio também, né? Ah, Já, de como que vai quais ser são os gerido. quóruns qualificados para determinadas coisas. Então, assim, você dá a roupagem jurídica para aquilo. Então, você promete entregar aquelas unidades, isso fica registrado no registro de imóveis, então é um documento público, pode ser consultado por qualquer um, e dá segurança para o comprador, né? E sabe que eu fui pra Ponta Grossa, outrora, com uma amiga nossa, corretora, que ela falou assim: não, um incorporador aqui vai me dar exclusividade na venda desse prédio e vai ser fantástico, o melhor prédio de Ponta Grossa e tal. Daí eu falei pra ela assim: pede o registro de incorporação. Não, porque eu. Não, vamos lá, tal. Eu peguei, eu sou parceiro, né? Peguei e fui. Aí eu cheguei no lugar, tinha 3 casinhas. Daí eu falei: não, nós estamos longe aqui de ter um empreendimento, né? Porque se tem as casinhas, com certeza. Não tem RI, porque tinha. Unificar lotes, Né? demolir. Sim. Sim. Aí, eu falei assim, aí o cara falou o seguinte: não, eu não gosto da Caixa Econômica, eu gosto de usar como patrimônio próprio. Quando o incorporador papo. falar para você que ele prefere o capital próprio, dá uma olhada na Caixa, ver se não tá com o nome sujo lá, porque é muito difícil, lógico, a gente tem as grandes que constroem com recurso próprio, mas um predinho assim do tio é mais difícil, né? É mais difícil. Tem muita gente que faz com recurso próprio, mas realmente você fazer a aquisição de um empreendimento futuro que tem apoio à produção da Caixa, nem se compara. Ajuda, Não, né? Mas assim, mas o cara fala que ele não gosta, porque o estranho assim, não. Ah, não, eu não gosto. Eu tal, prefiro porque... imobilizar o meu dinheiro ali do que usar o dinheiro do banco. Entendeu? Aí eu fui olhar, esse cara ficou devendo em 94 em São Paulo para Caixa. Porque você não gosta, porque tá devendo, né? Sim, ele E tem aí ele uma pegou, pendência lá. ele teve a cara de pau de mandar a incorporação para mim. Aí ele mandou no Word. Uhum. Daí eu falei: tá aí, cadê o registro? Ah, não, só tá faltando registrar. Quer dizer, Só. o Principal. cara pegou, sei lá, né? Ele tava fazendo passando a peneira ali ainda Tava. para captar recursos. E aí né? eu falei pra ele assim: bom, vamos começar então. Você faz a regularização aqui, faz o tapume. Não, precisa vender 30% para eu poder começar. Para eu poder colocar o tapume. Eu falei: não, peraí, mas aí é só quando é com financiamento, né? Daí ele: não, é que daí eu preciso. Eu falei: mas você não tem 200 mil para cercar o negócio? Demolir a casinha e cercar o negócio. Não tem. Eu falei: cara. Então nem começa. Só tem um sonho. Essa discussão da estrutura de capital ela é bem importante para as empresas, né? Assim, não tem nada errado de construir com recurso próprio. Sim. Tem, Lógico, inclusive, algumas incorporadoras que... As maiores é com recurso próprio. Tem várias grandes. Não, na verdade, a estrutura de capital, ela varia bastante. Eu diria que, assim, a maior parte do mercado trabalha com financiamento de produção, né? E tem até algumas discussões, né? Porque a própria permuta, né? Ela é uma dívida, né? Lógico. Sim. Então, dentro da estrutura de capital, o consultor ele pode usar
a permuta, ele pode usar o financiamento de produção como maneiras de alavancar recursos para. Até o próprio CRI, né, que o pessoal, Faz, né, sim. como não sabe, não tem muita noção, mas eu acho que é um produto fantástico, assim, não sei se vocês com certeza estruturavam CRIs também lá Já foi usado em algumas operações. Assim, o CRI é muito comum em loteamento, Uhum, né? Porque você vende aquela carteira de uhum, recebíveis e Futuro, antecipa, né? antecipa receber. uhum, E tem aí os fundos imobiliários que acabam comprando essas carteiras. uhum. Lembrando que o CRI é um instrumento isento, né, de imposto de Isso. renda. Por enquanto. É, Uhum. é, Calma que o leão tá vindo. e já houve no passado estruturas para financiar incorporação aqui em Curitiba usando o CRI, Isso. né? Você vende, e eu acredito Nós que queremos e eu voltar acredito que vão agora, tá? voltar. Porque agora a taxa de juros tá muito alta, né? Então você consegue, às vezes, no fundo, É, até uma taxa competitiva, né? a gente teve. No Hoje a CRI, taxa perdão. de juros do SBPE está no teto, está em 12% ao ano, mais TR. Função dos saques contínuos na cadeia de poupança, a gente teve agora uma regulamentação que reduziu o compulsório, então teve uma queda no Isso. compulsório de 5%, isso vai injetar recursos no sistema, Foi aí que a Caixa arrumou dinheiro agora, né? E daí, em É, 2026, vão acabar com o vão compulsório, né? acabar com o compulsório. Então, a gente vai ter muito mais recurso para financiamento, que é uma notícia boa para o setor. sim. Teve um aumento também do teto, né, que era 1,5 milhão, foi para Eu 2,200. até tive uma participação na Jovem Pan, que foi muito engraçada, porque o João Salgado falou assim, não, porque então agora a taxa média aqui vai, a reforma aqui vai beneficiar a classe média, né? Daí eu peguei e fiz o cálculo, né? Porque, embora não seja dinheiro, eu adoro fazer cálculo. Quando o pessoal me fala alguma coisa, eu peguei e fiz o cálculo. Se você ganha 1,5 milhão, você poderia financiar um imóvel de 1,050 milhão antes. Era 30%, agora vai ser 30%. 20. Agora vai ser 20. 20. 20, você tem que dar 300 mil. Todo mundo tem 300 mil em casa para dar de entrada no imóvel. Então, assim, não é bem para classe média. Daí, esse 1,2 milhão, você tem que ter uma renda comprovada de 42 mil reais. Na pessoa física. Na pessoa física. Quando eu saio de 1,5 milhão para 2,250, eu saio de ter que ter uma renda de 42 mil para uma renda de 62 mil. 60 mil. O que as Andressas aqui ganham com o pé nas costas, né? Só que na PJ, né? Então, foi engraçado que quando eles fizeram um puta de um alarde, né? Olha, vai beneficiar todo mundo. Não Aí é sei lá, bem assim. não é bem assim. Eu diria assim, a notícia é boa Sim, em sim. relação à regra que a gente tinha antes, vai trazer mais recursos, mas essa questão da renda, do descasamento da renda com o preço dos imóveis, é algo que cada vez vai se agravar mais, né? Infelizmente. Esses dias eu estava fazendo um estudo com dados da Brain e do IBGE. Em Curitiba eram necessários 6 anos de renda, em 2015, 6 anos de renda domiciliar para comprar um imóvel de 70 metros quadrados. Em 2025, esse número subiu para 8,6 anos. Nossa. Então, é quase 2 anos a Trabalhado e poupado, 3 né? anos a mais, quase 3 anos a mais, né? Ou seja, 50% a mais de tempo para conseguir comprar o mesmo imóvel. Por quê? Durante a pandemia, a gente teve um descolamento muito grande entre o aumento da renda e o aumento do custo de custo de produção, né? E, consequentemente, do preço. Então, essa é uma realidade, né? Os imóveis estão mais caros e mais E é um ciclo inacessíveis. vicioso, porque se o imóvel tá mais caro para eu comprar, eu tenho que alugar ele mais caro também. Também. E aí agora a gente vai sofrer E um parece impacto. que a renda não acompanhou isso, assim, Não né? acompanha. Eu esses dias estava conversando até com um mecânico, ele falou: "Nossa, eu não consigo jogar o valor que sobe as peça, coisas". né? Ele não consegue agregar na mão de obra dele É. o valor. Porque se ele sobe demais, ele perde os clientes, É. né? Então ele disse assim: "A gente tá perdendo o poder de compra, porque Uhum. a renda das pessoas não tá acompanhando essa valorização, né?". Quando falam assim de inflação, a inflação ela deveria ser medida por faixa de renda, né? Porque não é. Então a gente tem 15%, só que quando você considera a base da pirâmide. Por exemplo, no teu mercado aumentou muito mais, né? Outro dia eu tinha uma amiga que postou um vídeo que ela falou assim: o preço do mercado eu vi de acordo com as compras no festival, que tem a tal campanha da faca lá. Quantas Uhum. você pegou? Você Cara, gosta do festival? Você não vai? eu jogo aqueles selinhos na sacola e que sempre Você não perco, trocou? Não? mas acabei não trocando, mas Porque aumentou muito o número muito,
o gasto, né, em mercado, É, assim, sim. há 2 anos atrás você ia lá, saía com as 2 mãos cheias com R$ 150, hoje você gasta 500, né. E aí a gente está fazendo um estudo muito grande na reforma tributária, e as locações não vão ficar de fora, né. Então Uhum. hoje o locador pessoa física, se ele tem mais de 3 imóveis, 240 mil de receita, ele vai pagar ali na média de 8%, mais ou menos. E aonde vai sobrar, né, quem que vai pagar essa conta? Vai ser quem for alugar, né. Sim. E aí, em contrapartida, dá margem também para eu, pô, então eu posso cobrar o meu imóvel mais caro, porque o cara, então é um ciclo É, vicioso que vai empurrando para e o cima, né. próprio cliente que está fazendo aquisições para colocar esse imóvel para alocação, ele quer um rendimento mais alto. Antes você pegava aí no comercial 0,4. Aham. Agora, se você Uhum. falar para um cliente que você vai pagar 0,4, o cara vai: "Passe amanhã, né, eu tô É, com qualquer aplicação aqui, tá me dando 1". é. Então tá Uhum. difícil isso, né, Eduardo? Você tem visto essa Eu acho que primeiro falando um pouquinho da questão do impacto da reforma tributária, né? Sem dúvida vai impactar a rentabilidade das locações, né? Eu diria que na incorporação ainda vai depender do ramo de atuação da incorporadora, É, porque Uhum. tem bônus social ali que isso. pode reduzir um pouquinho a tributação, mas ainda assim, tá, vamos lá, tá todo mundo enxergando que é mais distante, porque tudo que for aprovado até final de 2028 ainda vai ser possível de enquadrar no RET. O RET É, você até se você você tem que finalizar o patrimônio de afetação até 31 de dezembro de 2028, né, para você exato, ser beneficiário. Só que ele tem a conta, que é o meu sócio é contador, ele falou: "Cara, cada tipo de obra vai ser diferente, exato, porque se Isso. você aderir, você não vai ter o split payment, né, você vai poder tomar crédito. exato. Então, vai virar uma salada". E aí, falando do investidor, né, que compra imóvel para Locar? locação, eh, eu imagino que vai entrar no radar dos investidores, esse aumento de carga tributária, né? Sim. E eu não acredito no aumento forçado da locação, porque o ciclo da locação é um pouco mais longo. Então, você tem um contrato de 30 meses, né? Então, para você, para esse imóvel retornar para o mercado, ele retorna num prazo médio de 24. Então, os movimentos eles são mais de escadinha na locação. Eles não são movimentos, vou aumentar e amanhã eu Mas já consigo mas você repassar. sabe que numa análise mais empírica, assim, por exemplo, do meu amostragem mínima, né, dos meus clientes, todo mundo que tem contrato encerrando agora, as imobiliárias fazem o quê? 3, 4 meses antes: "Ó, teu imóvel que vai terminar o contrato, vamos fazer um aditivo por mais 3 anos, vou te pagar tanto". Umas estão falando assim: "Não, eu vou deixar para ver se o locador não vai querer vender, porque, né, por causa de reforma e desse descolamento, né, do valor". E outras já estão falando o seguinte: "Não, eu vou embutir ali", porque daí tem o outro problema, né, que é da sonegação, porque eu até, outro dia um amigo contador falou o seguinte: "A gente deixou normal no Brasil sonegar imposto, todo mundo fala que sonega imposto, assim, abertamente, mas é crime, né". Então, muitos locadores nunca recolheram, né, nem os 15% do imposto de renda, né, o cara tá recebendo no dinheirinho ali, né, Andas, chegava um recibinho na imobiliária aqui, e agora, por conta de todos esse arcabouço, CIPIO, Uhum. vai ficar Cruzamento de impossível informações, esse é, cruzamento de informação. E aí, então, a gente, tá estimando, assim, no escritório dos nossos clientes, fala o seguinte: "Não, aqui eu vou ter que jogar, tipo, 20% em cima para subsidiar o aumento do imposto e eu ter que, de fato, é. pagar Mas o o que imposto", né. acontece? O brasileiro sempre foi acostumado no jeitinho, né, É. sempre foi. Uhum. E Então, agora fortunas se ergueram no jeitinho, né, Eduardo? E o que que a gente vê? Que Airbnb tá comunicando, que aquele teu aluguelzinho daquela tuas casinhas na praia que tu fez lá, Uhum. 6, 4 casinhas no mesmo lote, vai começar, vai. enfim, vai começar a aparecer, né. Ma É. mas o de imóvel já existe Há há anos, né. décadas, né, É. então, na realidade é obrigação das Sim. imobiliárias informarem. É. É, Uhum. Se tem gente que não cumpre a lei, eu acho que aí tem os instrumentos de Sim. é. Estado aí Não, para e é legal isso, porque resolver. daí também você equaliza isso, né, então você torna um negócio mais justo, né, porque justo seria que ninguém pagasse nada, né, mas já que tem que pagar, então que todos paguem, né. E você sentiu, assim, que diminuiu, assim, nos últimos, porque eu acho que na pandemia deu um colapso, assim, no pessoal, né, "Meu Deus, eu vou começar um prédio, será que eu vou morrer?". Você achou que teve uma queda, assim, ou aumentou o apetite e agora, né, a gente já tá lá 2 anos, 3 anos sem pensar em pandemia. Você acha que a marcha da construção civil, ela segue, assim, um ritmo,
de cruzeiro, ela não se importa muito com a economia, com taxa de juros. Porque na minha visão é o seguinte, você conhece a história do cara que perdeu dinheiro comprando e vendendo imóvel? Ninguém conhece essa história, porque ninguém perde dinheiro comprando Pra imóvel. ser nada, ele empatou, né? É, Então, a pandemia acho que tem umas coisas interessantes, né? Primeiro, que foi a época em que a gente teve as menores taxas de juros de financiamento. Sim, Vocês estão sim. lembrados? Nossa, Seis e ó, no- eu cheguei, eu comprei o meu lá. eu cheguei a fechar eu também. 6,7. Exato. Então, quer dizer, comparar os Imóvel caro, 6,7 né? para os 12 de hoje, você imagine É. quanta gente que saiu do aluguel, consumo, né? né? Uhum. Por conta dessa diferença. Ou seja, está muito mais difícil hoje do que estava na época, considerando as taxas de juros. Espero que algum dia a gente consiga retornar para patamares tão baixos quanto na pandemia. Teve o efeito como as pessoas ficaram em casa, né? Muita gente se mexendo de um Valorizou, né? apartamento para casa, de casa para Colapsou apartamento, ali muita gente, muita mercado família, secundário né? em praia, teve um boom. Então, E assim, trabalhar teve em casa também, né? trabalhar em casa. Pessoas saindo de cidades maiores, indo para cidades menores, a gente tá vendo aí Prol de qualidade de vida. o pessoal indo pro interior trabalhar também, né? Então, a pandemia assim, teve muitas mudanças na maneira de se consumir imóvel. Se a gente olha os dados de Curitiba, especificamente de 21 para cá, a gente percebe que o mercado vem crescendo. Ano passado, o mercado vendeu 9 mil, lançou 9 mil, então ele está equilibrado quando você olha o todo, né? Uhum. 9 mil unidades, vendeu 9 mil, então ele está equilibrado. Agora, dentro de um mercado, você sempre tem segmentos que estão indo bem, segmentos que não estão indo tão bem, né? Aí cabe uma análise mais setorizada. Mas, no geral, o mercado imobiliário vai bem e crescendo. E se a gente fosse fazer uma aposta agora para o futuro, queria a opinião de vocês três. A ideia da moradia daqui a 20 anos vai ser o bairro, né? Pensar no conceito do bairro, ou no japonês lá, que casa de 2 metros, né? O cara é só a gaveta. O cara entra lá e deita e sai, vai pra rua. Depende eu acho que Vamos pensar na nossa Curitiba, na nossa grande e bela Curitiba, Depende que tá com o da plano diretor ali. localização, do perfil agora, do né? cliente também, mas né? eu acho que a tendência é diminuir a metragem, né? E também uma coisa que nós falamos lá até no CIMI é o retrofit, né? De prédios inteiros. Então, prédios inteiros sendo retrofitados, inclusive a Caixa Econômica diz que tem uma linha de crédito só para retrofitar para incorporadores, né? Então, mas desde que seja residencial e desde que você também depois financie esses imóveis pela Caixa. Inclusive, eu nem sabia, isso eu descobri agora recente, até no CIMI, que o imóvel retrofitado, financiado pela Caixa, ele entra como taxa de juros de imóvel novo. Né? Eu não sabia que era taxa de imóvel novo, eu achava que era usado, é usado, né? Mas ele retrofitado, sendo um empreendimento financiado pela Caixa, a hora que ele for vender as unidades, principalmente se você conseguir que essa faixa fique na faixa até a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, né? Então esse imóvel vai voltar para o mercado com uma taxa de juros de imóvel Atrativa, né? bem atrativa. E isso é legal, porque a gente tem tanto prédio bom, bem localizado no centro, né? E que tá aos pedaços, assim, né? Exato. Então, Até sucateados, né? ontem teve a divulgação de uma série de incentivos para a região central, Pro né? O centro, prefeito né? Eduardo Pimentel, Ana Jaime do Ipu, que divulgaram uma série de medidas, entre elas o incentivo ao retrofit, tem lá uma série Sim. de incentivos, que junto com o financiamento Mas das as linhas de obras, crédito de financiamento. acho que a gente vai presenciar uma mudança, principalmente na região central de Curitiba, aí com o Que precisa na retrofit de revitalização, né? Reviver o centro, de né? imóveis e levando gente para morar no centro, né? Morar Que no acho que é centro. uma das Porque coisas legais desse processo quem cuida da rua, quem cuida da cidade em si, é o morador. A pessoa que vem para o centro só para trabalhar, Agora, 6 horas ela vai embora, né? André, você falou da redução das áreas, né? A gente também tem que lembrar que o imóvel, antigamente, vamos lá, você tinha que guardar livros. Hoje você tem Kindle. Você tinha que guardar CDs, DVDs. Hoje você tem Spotify. Você tinha que guardar fitas VHS, Álbum de Blu-ray. fotografia. Hoje você acessa as fotos na nuvem e você assiste filme na Netflix, nos streamings, né? Então, assim, a quantidade de
uma televisão há Um 20 tubão. anos atrás Tinha um tinha metro 60 só de centímetros de profundidade. Um tubão, né? profundidade. Então, assim, as casas elas deixaram de ter a necessidade de armazenar uma série de coisas que eram comuns antigamente, né? Então, Perfeito. isso já permite uma redução das áreas dos projetos, né? O próprio necessidade de vaga de garagem é um sarro, né? Porque lá, na década de 60 era um carro por família. Olha lá ainda. A gente vê evoluindo e chegando em imóveis. Eu cheguei 6 a ver vagas. imóveis com 8, 11 Meu filho vagas. tem 8 anos, eu já moro numa casa que tem 3 vagas. Porque acredito que for ter carro, já tem uma vaga. Então, e essa necessidade ela vem reduzindo, ela vem se reduzindo, né? E hoje é comum você ver imóveis sendo vendidos sem vaga, né? Até Principalmente 30 metros quadrados não vai ter, né? Não, na realidade, na região central de Curitiba, Não independente do precisa tamanho do mais. imóvel, é facultado a vaga. Sim. Então, a prefeitura já não quer, né, não obriga mais os empreendedores a Ter fazerem vaga. vaga de garagem. Por fazer um 3/4 no centro, eu não preciso pôr vaga. Então, por quê? Porque eu tenho aplicativos de transporte, né, que me permitem Hoje, ir do ponto A para o ponto B sem ser dono de um carro, né? É. Então, acho que os programas, a gente olhar para o futuro, né, eles tendem a ter uma área cada vez menor. Menor. Até porque fica mais coerente com a renda, né, com esse processo de redução da renda em relação ao preço dos imóveis, né? Atender. E É, o que o eu primo vejo, pobre já esses fala, né? imóveis menores, eles têm que ter uma estrutura no condomínio para Exato. dar aquele refúgio, né? Eu acho, É, né? porque- Uma academia. Aquela por exemplo, lavanderia era muito comum, comum, né? Você pega os imóveis de antigamente, você não tinha sala de estar, Sim, aquela sala que ninguém senta, a que sala da ninguém visita, sentava, né? sala da visita, sala da visita. aí você É tinha um espaço para verdade. receber as pessoas, né? Coisa que hoje você Não tem tem nos mais. edifícios as áreas comuns, Mas mesmo né, a que sala podem de fazer esse jantar, trabalho. mesmo a sala de jantar, né? Não Porque se você usa tinha a cozinha, você tinha uma mesa também na cozinha, todo mundo comia na mesa da cozinha, só quando vinha visita, você comia na Usava sala de- aquela sala marfim, assim, Isso. aquela cadeira gigante que Tudo não usa nunca. pomposa. Hoje eu tô indo até ter uma revisita de um imóvel de 1.650.000 e não tem mesa de jantar. Não tem esse espaço, assim, ó, apartamento de 91 metros quadrados, Aham. né? Então, quer dizer, você não tem isso, nada. Você tem uma sacada legal, você tem uma churrasqueira, mas uma área de convívio que você vai receber ali 3 pessoas no máximo. Ah, precisa de mais, você vai usar o salão o de salão de festa, festas, é. né? Vai descer, né? E outra coisa que a gente Dependência escuta de serviço, por exemplo, é uma coisa empregada que para existia, dormir, não tem existe mais. mais. Então, ou não existe na maior parte dos, Sim. dos As imóveis, né? famílias hoje querem comer comida caseira, vão no No restaurante, buffet, não vão comida no caseira. restaurante comer comida caseira, né? Na década de 50, uma mulher, em média, tinha 5 filhos no Brasil. Sim. Hoje tem menos, a média é inferior a 2, né? É. Então, os programas mudaram, né? Eu acho Mudaram, que se a gente né? olhar futuro, a tendência é que se reduza ainda mais, né? Sim. Agora, eu acho que é engraçado quando a gente. Eu acho muito legal o centro, eu trabalhei no centro a vida inteira. Só que eu acho que assim, o Estado tinha que pensar, a prefeitura, né, e o Estado, pensar em combinar com os russos, né? Porque se você quiser ficar louco, saia 5h20 da tarde e tente atravessar o centro. É impossível, né? Você leva 1 hora. Então, eu não vejo assim um trabalho. E qual vai ser a mobilidade disso, né? Então, porque eu posso ter o cara que, se ele trabalhar no centro daí a pé, beleza, né? Sim. Mas Mora aqui, trabalha aqui, estude aqui, né? mas Faça tudo. essa revitalização também vai passar por esse problema. É. E aí o pessoal fala assim, não, mas use o transporte público, né? Beleza. Mas também vai entrar no Eu faz trânsito. acho que uns 10 anos que eu não uso, né? E é horrível, né? Outro dia eu fui assim, eu falei, não, vou andar de ônibus, tempo que eu não ando, né? Até por causa do programa, eu falei, não, vou lá andar pra ver como é que tá andar de ônibus. Cara, cheguei assim, falei, nem a pau, cara. Peguei um Uber lá e fui lá. Mas sabe, por exemplo, nós estamos passando agora pela discussão do plano diretor. Isso. Aham. E acho que as entidades estão Estão participando das bastante, oficinas, né? Tem o G11. E aí você falou algumas coisas interessantes. Por exemplo, centro, mobilidade ativa, né? E ativa que eu falo não é necessariamente bicicleta, pode ser a pé. Pode. Eu canso de atravessar, nesse horário que você falou, eu canso de atravessar o centro, por exemplo, saindo ali da região da Praça Osório, indo até Colégio Estadual e pegando Uber lá. Para mim é um passeio gostoso, né? Você anda pelo calçadão da Rua 15 e eu peço Uber já perto de casa, É bom. numa subida ali que tal que eu não quero encarar. Mas aí tá perigoso, né? Também, né? Eu Tem- me tá sinto bastante, seguro ainda no é. centro, tá? Eu acho que a muralha digital ali deu uma melhorada boa na região central. Então, assim, tem algumas coisas acontecendo, por exemplo, na nova licitação do transporte coletivo, que está em consulta pública e Bem. vai para B3 agora em janeiro.
que é a volta, por exemplo, do Circular Centro. Vocês Sim. devem Era lembrar. muito legal. Lembra, mas o Ela- branquinho. E tava andava ficava direto. circulando. É. Então pode ser uma alternativa para quem Alternativa circular no boa. centro. É, Eu acho sim. que patinete e outras formas de locomoção também vão ajudar nesse modal. Eram Né? muito legais, né? Pena que o pessoal acabou É que a depredando, nossa né? geração, nós somos acostumados a andar de carro, a gente vai fazer xixi de carro se É, deixar, É entendeu? verdade. Agora, já o teu filho, eu vejo o meu, assim, cara, pressa nenhuma de tirar carteira, pressa nenhuma de ter um carro dele, assim, sabe? Aham. É uma geração que vem É diferente. que um carro é um custo também, né? É, Para É, comparar um ali o custo custo que absurdo. você tem entre É. ter o carro e PVA e tal, Sim. coloca a gasolina, compensa pegar um Eu Uber acho que ali, essas praticamente, né? gerações que vêm agora já vão estar mais. Eles são mais desapegados, assim, não precisa. É, Né? De A ter, gente né? era fominha de tirar carteira, de sair dirigindo e tal. Eles não estão muito preocupados, assim. é. O Eduardo já é mais moderno, ele anda bem de Uber aí e tal. Nós que não andamos ainda, né? Não, eu gosto. É. Não, eu andei 2 anos de Uber. E eu fazia isso também. É. Ah, eu ia na vara do trabalho. Cara, é um inferno pra estacionar. Caminhandinho, não. Ah, eu ia caminhando ali. Só que aí eu passei ali, acho que andei umas 4 vezes no centro. E nas 4 vezes tentaram me roubar. Esse ano, assim. É. E eu fui teste, assim, sabe? Eu falei, eu vou lá porque eu vou ver como é que tá. Tem muita gente esquisita no centro, hein? Tem. Muita É. gente esquisita. Não, fora que é calçada, né? Eu que ando de Scarpan, sopro, cara. Ah, não, não É, dá. e Que isso, é cara? só- Você anda de Lubutana. Mas esses Ah. tempos eu fui deixar o carro no estacionamento, tava com uma outra correntinha. O rapaz, cuidado com a tua correntinha, É. Não, eles eles mesmos passam e falou. puxam, é verdade. né? Então, Mas o assim, negócio da é. moral digital é fantástico. A É. gente tem ocupado, a gente entrevistou também. Tem que ter. Tinha que ter mais Hoje tudo tem segurança, câmera, né? né? Então eu acho que é importante eles fazer essa conexão É. já rápida. Eu vi esses dias, teve uma pichação lá, pegaram a menina rápido. Então, o centro estava. Antes que a gente virasse uma São Paulo, eu acho que foi Foi fundamental. mas acho fundamental. que tem que Mas ter eles estão mais jogando o a pessoal guarda para Rebouças, né? municipal lá. Então, Eles vão ter que estender a muralha para Rebouças, Eduardo, porque aqui tá pegado ali, tá. eu fiquei bem triste porque É. eu moro em Santa Felicidade e aí não tinha gente pedindo dinheiro assim lá. E agora sim, cara, aumentou muito assim Dá uma dispersada, né? de público de rua, né? Que é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Não dá pra fazer E que nem os eu- prefeitos eu malucos de Santa fico- Catarina que levam os caras, exportam, né? Não, Coloca eles esse pagam a caminhão, passagem na rodoviária para vir É. para Curitiba, sabe o que eles passam, eles né? fazem isso. Tu paga a passagem para tu ir embora, eu fico né? assim, eu não vejo nenhuma política assim de propaganda, o não uso de drogas, assim, sabe? Porque isso tudo o pessoal acaba usando, né? Então, assim, eu vejo que os jovens não têm essa. Da minha época, eu era adolescente, tinha trabalho, o colégio falava. Hoje eu não vejo nada disso. Tipo, não. Hoje você vê o Jornal Nacional. Ah, não, fulano foi pego com 10 quilos de cocaína, daí ele foi solto, né? É triste O outro essa, com helicóptero, né? Com drogas foi solto essa também. fuga, né? Que as pessoas com a cabeça mais fraca acabam indo, né? Então é triste ver, né? E falando em tendência também, né, vocês estavam perguntando, acho que eu concordo com a aposta aí da redução das metragens, né? Mas também dos empreendimentos multifamily, né? Que seria empreendimentos voltados para locação. Então, como a MRV tem feito com alugo, né? Agora Sim. entregaram o último, que é o do Jardim Botânico, mas mais empresas fazendo isso, né? Tem uma necessidade diferente de estrutura de capital, porque você vai gastar e vai receber esse dinheiro ao longo do tempo, né? Então você tem que ter um fundo, normalmente eles têm um fundo para saída, né? Mas são empreendimentos que eu acho que vão começar a aparecer com mais frequência, porque a vida do inquilino fica muito mais fácil quando tem um gestor profissional ali cuidando do empreendimento. E sabe fica que mais complicada, né? A alocação mais rápida, assim. E a legislação também vai mudar. Tem um projeto de lei lá para ter um contrato padrão novo de 7 meses, né? E a possibilidade também da Eles adoram sublocação. inventar coisa que não é 90, não é 180, é 7 meses agora. Que é também para você poder oferir lucro na sublocação, né? Porque tecnicamente hoje existe um monte de empresa ilegal no Brasil, que ela faz o que? Ela aluga a minha casa por R$1.000 e ela joga no Airbnb e tem lucro em cima disso. É ilegal, né? No Brasil você não pode fazer isso, né? E aí eles vão fazer, né? Tem uma empresa que faz, ela entra como sócia de SPE, que acho que é a Ciazone, aquela que estava no sábado lá, no MB Summit. Né? Sei. Eles fazem essa administração. É. E é engraçado porque, assim, na Europa já mudou há algum tempo a lei, porque quando veio o Airbnb para cá,
era o samba do crioulo doido, né? Então eu pegava a minha casa, eu vou alugar no Airbnb, você alugava a tua, O apartamento o de apartamento, verão, ninguém né? discutia. E aí agora eles estão na tendência de enrijecer, né? Então aí o condomínio pode criar lá uma assembleia falando que não pode Airbnb, aí vai ser soberano. Mas a regra hoje é o seguinte: se não é proibido, por exemplo, no regimento, na convenção, você pode alugar. Na alteração do Código Civil, vai ter uma previsão, inclusive, disso. Assim, ó, é proibido alugar Airbnb, salvo se o condomínio dispor em contrário. E, por exemplo, em São Paulo, você não vê prédio residencial que tem Airbnb. Em regra, que são mais baratinhos de alugar no centro, já é o prédio inteiro Airbnb. Então, prédio a todo. portaria já tá todo mundo treinado ali. Tudo automatizado. Tudo automatizado, tem um que eu acho que esse acesso, é de fato o futuro, né? Tem o projeto da House, eu nem sei como é que tá hoje, que você comprava um apartamento e aí você virava sócio dos outros. Então você podia ceder o teu aqui e você usava, podia usar no Brasil, no mundo inteiro. Eu participei de um projeto com eles lá em 2020 ou 21, e aí eles estavam não estava ainda valendo assim, até não sei se andou, mas que esse cidadão moderno, né? O cara, sei lá, passou no mestrado em São Paulo, o cara vai para lá, mas ele tem um endereço, né? E eu acho que é importante para o pessoal que é mais novo, que pensa em investir no mercado imobiliário. Ah, mas eu quero juntar 4 milhões para comprar um apartamento lá do lado do meu pai. Não precisa. Compre uma casa no interior, em outra cidade e coloque ela para alugar. Você vai estar exposto ao mercado imobiliário, né? Você vai ter um imóvel. Ou, eu jamais vou morar num imóvel de 25 metros quadrados. Mas ponha para alugar com a renda desse, você aluga um outro numa região que você gosta, né? Sim. Eu acho que é uma dica que, se eu soubesse em 2008, talvez hoje eu tivesse com mais imóveis, né? Porque podia ter comprado 2 lá para um casal, mas não, eu queria uma casa para eu morar, né? Não preciso comprar 2, né? Você comprava um apartamento de 80 mil. Minha casa foi 74 com 290 metros quadrados, 6 vagas de garagem. A casa era pequenininha, era em São José dos Pinhais. Era uma casinha de 50 metros, tinha no fundo mais 50 metros e tinha um corredor. Cabiam 6 vagas. Meus amigos da faculdade adoravam, né? E todo mundo guardava o carro dentro de casa e a gente fazia churrasco. Mas vai mudando. tem Agora, que- quanto que tá essa casa hoje? Hã? 600 mil. Não, pior que não, porque Não? eles acabaram destruindo o bairro, sabe? Porque era um bairro novo que ninguém cultivou. Uma coisa que eu vi no projeto do Bairro, que é a Associação de Moradores, pensar e olhar, porque eu acho assim, é muito fácil eu sentar a bunda no sofá e falar, porque o governo é uma porcaria, porque não faz nada. Mas e você, né? O que você está fazendo pela tua moradia, né? Então, quando você mora num condomínio de apartamentos, é um pouco mais fácil você ver isso, né? Porque você tá ali, então você tem o síndico. Agora, num bairro pra rua, poxa, eu tenho que cuidar da limpeza da calçada? Tem, né? A associação de moradores em bairro planejado, ela é fundamental. E tem aí a questão jurídica, né? Por exemplo, a gente tem algumas associações que são constituídas depois do lançamento do loteamento, que aí, quando entra na fase de cobrança, pode ter algum problema. Ou no caso, que é o caso, por exemplo, do Neoville. O Neoville, que fica na região sul da cidade, ele tem uma associação, de moradores que é bem ativa, mas ainda está na gestão da família. Da Cane Júnior, que é a desenvolvedora, né? Quando isso daí passar para os moradores, pode ser que tenha alguma dificuldade de implementar a arrecadação, né? E no caso da Bairro, não, ele já está, quando foi constituído, né, o loteamento já foi averbado. Nem sabia que lá no Neoville vai ter essa... Já existe, faz tempo. Eu acho que todos os bairros deviam ter, cara. Todos os, valoriza, pegava as né? 2, 3 quadras. Valoriza o Por bairro. exemplo, muito legal. no Neoville tem todo o monitoramento eletrônico do bairro, né? As câmeras que foram instaladas, as rondas e tudo mais, a associação que faz. E aí tem os eventos, tem corrida, tem feira, tem os eventos que acontecem durante o ano. É que o Neoville, ele startou bem em condomínio, né? Mas eu vejo de fora ali que ainda, talvez, se eles melhorassem realmente essa segurança, ele starta melhor, né? Não, mas já melhorou muito, né? A qualidade da segurança. Não, porque eu vejo no que tem bairro. muito lote vazio ainda, né? Ele tá meio... Mas é que é muito grande, né? A é ocupação, grande, é a mesma coisa do bairro, né? Se você passar ali no Parque Autódromo, você vai ver que ainda está vazio, Ainda né? tá vazio. É natural Não, e mas a lá vai ocupação ter vai fase, acontecer né? ao longo dos anos, né? É. No caso do Neoville, já existem vários empreendimentos verticais, inclusive entrega agora, começo do ano que vem, que é da Rotas. Da Rota. A Rota está com 3 empreendimentos lá.
Altos cresceu bastante também. Tem os dois condomínios de lotes e fora o resto, né? Então, Sim, está acontecendo, mas é um processo que é típico de uma ocupação de bairro planejado, né? Sim, vai na progressão do tempo. É porque condomínio fechou lá, né? Plaza ali, o Plaza Valverde, Plaza Madrid fechou já, né? Esse sim, mas são É, bem mais bem antigos, mais né? Mas antigo. teve lançamento recente do Passeio Santiago e do Passeio Ávila, que são Uhum, condomínios de lotes. uhum. Então, Sim, o sim, eu primeiro vi. deles, que é o Santiago, acho que entrega ano que vem já. É. E o metro quadrado dos lotes também só sobe, né? Só sobe. É. Eu Valorizou super vi bem. os lançamentos aí, teve ali na região do Eduardo Prada, praticamente 5.000 reais o metro quadrado. Né? Então, quer dizer, até as casas de alto padrão vão sair já de um ticket. Você vai ver, você não consegue hoje mais um terreno num bairro, num condomínio de alto padrão com menos de 2 milhões, 1,5 milhão aí. Não tem mais. Então, você vai para uma casa de 7, né? Que as casas do condomínio fechado vão para um ticket de 7 milhões agora, né? Isso mesmo. É. E também casas de condomínio a gente tá retrofitando também, né? Esse Pra... mercado eu não conhecia. que é bem bom. Para você fazer a aquisição da casa dentro de um condomínio já constituído, reforma ela e põe ela no mercado de volta. É uma reforma legal, né? Lógico que você tem que comprar ela num valor Muito bom. Mas faz sentido, né? Porque na verdade famoso a gente tem... bacia das almas, assim, né? Se a gente pegar os acabamentos É. de 30 anos atrás e comparar com os de hoje, são completamente diferentes. Sim. Então, acho que o público ele pede revestimentos novos, automação, né? Que é uma Automação é coisa bem bem importante, importante. né? Tanto na parte eletrônica, vamos dizer assim, mas persianas, né? Cenários, né? Iluminação. A gente Acho que coloca de automação acender luzes, piso aquecido, som ambiente, abrir e fechar persiana, Ar-condicionado, né? Que é uma coisa que hoje em dia todo mundo pergunta, pode instalar? E não era tão comum, né? Não, Mesmo em casas grandes. essa oscilação do clima E a também, gente né? vê assim, você tinha terrenos de 1.000 metros, você tinha terreno de 500 metros quadrados. Agora os lançamentos estão vindo de 120, 180 metros quadrados de terreno, né? Então, é complicado, né? Por isso que os imóveis estão reduzindo o tamanho, Douglas. Não vai ter Não, e eu escapatória. acho que o principal ali não é nada desses salários, é o curso da diarista, né? Porque ninguém mais quer trabalhar de diarista, na verdade, Também não? difícil, Hã? difícil. Chega pra diarista assim, a primeira coisa que ela fala assim, mas e qual que é a metragem? Ah, se for mais de 200, tá ferrado. Nem vem. E eu tava vendo esses dias, até na rua, tava olhando o pessoal trabalhando, fazendo obra, era ali a parte da Arthur Bernardes ali. Muito pessoal estrangeiro trabalhando, né, venezuelano e tal, e pouca gente, assim, eu digo, olha, esses homens aí, a hora que os filhos dele, duvido que vão lá pegar numa enxada, numa picareta e ficar embaixo do sol, né? Não vai. Trabalho braçal. Não Esse é tem um problema da construção civil, né? É. Que a idade média do trabalhador da construção civil, ela vem crescendo. Tá nos seus 40 lá, Eu né? vi uma pesquisa 10 anos atrás, revi agora, simplesmente aumentou 10 anos a A idade idade média. Então, aquele pedreiro, tio pedreiro lá, não tem reposição hoje. É um problema muito reposição. sério. Não tem. Claro que os estrangeiros fazem parte da força de trabalho, eu diria até é uma parte relevante, Sim. mas é uma dor de cabeça que as construtoras estão vivendo, né? E esse tipo de coisa ele vai ter que ser superado com automação, com novos métodos construtivos, construção off-site, né? Algumas tecnologias que vão ter que vir O para pessoal fala substituir mão de obra. apagão da construção civil, né? Isso se discute bastante, né? E você vê que o Brasil ainda, o sistema construtivo é o tijolo, é o bem braçal, né? Você vê uma modernização nisso aí em breve ou ainda não? Já está acontecendo. Por exemplo, esse empreendimento da MRV que eu comentei, do Ali Jardim no Jardim Botânico, Botânico, né? ele já foi construído com paredes de concreto. Entende? É uma tecnologia que vem sendo usada principalmente no mercado do Minha Casa Minha Vida. Mais popular, né? Mas é uma tecnologia legal, porque você consegue dar, só para ter uma ideia, você consegue fazer uma laje cada 2 dias. Normalmente você faz uma laje cada 7, cada 5, 7 dias. Então, quer ver o subsolo, né? O subsolo fica um tempão. a velocidade desse sistema construtivo com forma metálica e parede de concreto é bem mais rápido, né? E ainda tem algumas vantagens, você já sai com a instalação elétrica passada, né?
tem muitas vantagens. Então, assim, acho que já tem alguns movimentos, mas ainda são muito tímidos diante desse apagão aí que vem pela frente, né? E o pessoal fala, né? Mas para revender é difícil. é, isso tem uma barreira grande ainda das pessoas dizer, não, eu quero de tijolo, né? Quero de alvenaria convencional, se fala, né? Os empreendimentos, né? Então tem que ser trabalhado isso que o imóvel, seja de bloco, de placa cimentícia ou drywall, enfim, é um bom negócio, né? Porque as pessoas têm uma resistência ainda, né? Assim, De acho que acústica, térmica, então, ainda se tem a fala. norma de desempenho que Uhum. ela rege as características que o imóvel tem que Uhum. respeitar, né? Em termos de iluminação, de Conforto isolamento, térmico, conforto térmico, conforto acústico. Então, já existe uma norma. Se você tem condição de atender a norma com parede de concreto, você tem condição de atender a norma com drywall, você tem condição de atender a norma com alvenaria de tijolo. Uhum. O que tem que fazer é usar o material de forma correta, né? Então, Sim. tem espessura, no caso do Lógico. drywall, você tem muitas vezes que usar chapa dupla, colocar uma lã de lã de rocha rocha no meio. no meio, descasar os pontos elétricos. Então, desde que você use de maneira correta aquele material, você vai atender a norma de desempenho. Então, Só que é difícil você pensar no Zezinho lá, que é o pedreiro clássico. Tem que treinar ele antes. Tem que fazer um treinamento muito Muito bom forte. antes, né? E E as e empresas sabe que sofrem com isso, porque você treina, é difícil porque você não consegue trazer o menino de 18, 19, 20 anos para esse mercado, porque eles não querem trabalhar. Uhum. E você vê, eu acho que nós vamos ficar que nem os Estados Unidos, assim, é só os estrangeiros que vão trabalhar, caríssimos, né? E você não consegue ter uma qualificação da mão de obra. É bem complicado. Assim, eu vejo É que hoje o todo mundo pessoal quer na ser obra. youtuber, né? Todo mundo quer ter podcast, ninguém quer trabalhar. Ninguém é rapper, jogador de Ah, futebol, e acaba que assim, você vê que eles vão sofrer no futuro, assim, eu vejo, porque não tem uma qualificação profissional. As próprias escolas não. Você vê assim, todo mundo é ensino médio, né? Sim. Antigamente você você tinha o ensino médio vinculado à contabilidade, ensino médio secretariado, ensino médio com já formando o mercado de trabalho ali, tecnólogo, né? acho que tinha da construção Da construção civil, né? civil, É. E não tem mais isso. Quer dizer, a própria educação não te traz para o mercado de trabalho, ela te traz para um nível médiozinho que você não é nada, assim, né? Você não te prepara profissionalmente para nada, né? A Escola Técnica Federal do Paraná, né? Antiga Escola Técnica, agora é Cefet, depois o O TFPR. TFPR. Os cursos técnicos tinha fila para contratar, né? Sim. Tinha mecânico, eletrônico, técnico em construção civil e telecomunicações e design, né? Acho que Design. eram 5 áreas ali, eram super demandados, mas por algum motivo, acho que o governo federal decidiu descontinuar o ensino técnico, né? Mas o E melhor acho que foi uma perda. o melhor ensino técnico que tem é você ir lá como menor aprendiz na empresa, virar estagiário, né? Eu acho que nada como pôr a mão na massa, né? Falando de construção civil. E eu tenho um outro ponto também que eu não sei se está todo mundo olhando, que na reforma trabalhista, na reforma tributária, você só vai ganhar crédito sobre prestação de serviço, não sobre mão de obra própria. O que vai chover de empresa fazendo parede pronta, vocês não têm ideia. Porque você sabe que já existe essa técnica, né? Então, eu faço, por exemplo, tem uma empresa que só faz parede. Você produz a casa e traz ela Ela produz a montada, né? parede, né? Por exemplo, e daí leva lá para montagem. Então, assim, a gente já tem muita coisa que é terceirizada hoje, né, na construção civil, mas acho que vai aumentar ainda mais por eu ter essa questão do crédito também, dessa compensação tributária também, né? Essa dinâmica aí no mercado está estudando bastante, né? Porque hoje o incorporador, quando não é construtor, quando ele contrata a construção, o tipo de contrato, tipo de relação contratual é por administração. Muitas vezes com PMG, com preço máximo Claro. garantido, né? Mas as compras são feitas em nome do incorporador. Uhum. Provavelmente, eu acho que quando a reforma entrar integral, vai ser mais prático para o incorporador contratar a obra a preço fechado. Com certeza. Né, porque ele vai Eu tomar acho que sim. crédito de uma nota ao invés de ficar processando ali uma série de pagamentos durante o mês. Então, vai ter muita acomodação ainda que a gente não tem. Mas eu acho que vai certeza. acabar potencializando o que eu falo de potencializar os talentos, né? Porque a gente
é do ser humano, né? Você começa a ter uma atividade, por exemplo, aqui é o podcast. Aí eu olho assim, poxa, mas eu vou pagar para a pessoa fazer o corte do meu vídeo sem que eu possa abrir o CapCut lá e cortar automaticamente? É um exemplo escroto. Mas, poxa, a R$ 100 ou R$ 200 o corte, tributariamente falando, eu posso ganhar até 20% numa conta, né? É de 10 a 20% de retorno disso. Então, eu não vou estar pagando os R$ 200, por exemplo. Eu vou estar pagando 160. Opa, aí já vai começar a compensar. E eu acho que a gente vai acabar assim, naquilo que você é bom, você vai focar a tua empresa nisso, e aí o resto você vai começar a ter esse outro olhar. Assim, eu acho que a ideia também, o espírito, eu gosto muito do espírito da lei, sabe? Por que a lei, assim, tipo, eles estavam lá fumando maconha, se inventaram qualquer coisa? Não, eu acho que tem Tem demanda essa, sempre, tem, né? né, sabe, tem esse viés, assim, e me parece que é isso, a busca da especialidade, ela leva, né, a uma excelência. Eu quero só fazer um disclaimer aqui, porque eu gosto muito, né, do Fernando Tá, e ele estava assistindo o nosso podcast aqui. Fernando, não é que eu falei que a Tá não pagou ninguém, tá? O processo, né, é o 0015 467-64 2019. É a recuperação judicial, né, do grupo Tá, são dezenas de empresas. A Tá Engenharia está de fora. E para os clientes que têm trabalhista, tem acima de 150 mil, foi oferecido e aprovado um desconto de 90%. Por isso que eu ouso dizer que não vai pagar ninguém. Porque se você tem um débito lá e você vai pagar 90% daquilo, é um baita do desconto, significa que você não vai pagar ninguém. Então, só um disclaimer, assim, gosto muito dele, assisti o podcast dele com o Kowalski, assim, fantástico, um cara genial, pelo amor de Deus, não quero ficar bravo com você, inclusive, que se você pudesse vir aqui um dia, seria uma honra, tá? Só que fazer esse disclaimer aqui, porque eu falei nesse sentido, né, de que não pagou ninguém, porque fizeram a recuperação judicial, que tá na lei, posso fazer, inclusive estão saindo agora da recuperação judicial, né, não sei se já saíram, mas estão em vez de sair. Só para deixar assim, porque a gente, no programa, a gente às vezes usa uns termos e a pessoa... É porque o nome é um só, né? Daí associa, parece que é uma coisa só, mas lógico. eles são várias partes. Sim. O da Oi saiu ontem, né? Você viu? Saiu, a Oi faliu. É, Inclusive, sabe que a Oi, na época da pandemia, eu não tinha que fazer, fiz duas coisas muito bem. Primeiro foi estudar o mercado financeiro, tinha um cliente grande na área. Aí aprendi de CRI, CRA, investimento privado. E aí comprei faca em leilão, eu explodi as leilões de faca, assim, no WhatsApp, era uma loucura. E também em Bolsa de Valores. E na Oi, nossa, eu um dia olhei e falei, mas tá oscilando muito, né? Era tipo 80 centavos, daí Ontem foi para despencou. 1,10. Não, é que agora ela faliu, né? Então vai sair da Bolsa. Sim. Não, mas ontem valeu Sim, nada, assim, não, né? Já tava pouco, valeu nada, né? Mas olha só, Que nem eu o olhei assim, Eike Batista. num dia eu olhei, tava 80, outro dia tava R$1. Falei, vou comprar aqui uma graninha, né? Cara, tava fazendo 32 mil reais de lucro, assim, mas rapidinho, né? Sei lá, 3 horas. Aí eu falei pro meu cliente, que é manja de bolsa, falei, nossa, porque eu entrei numa ação muito boa que dói. Você tá louco? Venda. Venda. Aí eu vendi, assim, não tive prejuízo, sabe? Mas vendi prejuízo zerado. Quem estava na bolsa semana passada, né, com a Oi da semana passada, agora vai ter que se habilitar na falência dela para receber lá, se sobrar alguma coisa, né? Lembrando que ações são créditos quirografários. Eu achei até estranha a sentença da juíza lá, achei... Não sei se você viu alguma coisa ontem. Não, Mas ela falou que como tinha erros na administração, então ela ia decretar falência e pronto. Eles já tinham diluído ela bastante, né? Não tinha sobrado nada mais, né? Mas ela tem bons prédios, a Oi tem altos prédios para venda. Inclusive se você quiser comprar a torre, como é que é a torre da Oi lá, a Andressa vende. Eu vendo a torre. Mas o terreno Vamos fazer é bom. um podcast lá? Vamos fazer um podcast lá pra você, que legal. Né? Mas o que acontece? Eu tava vendo a PDG ainda tá na bolsa. Lógico, mas a PDG saiu da recuperação, né? Ela virou outra coisa, ela tem um outro nome hoje. Ela se recuperou, ela saiu da recuperação judicial e voltou a... Teve um outro aporte de valores, né? E ela, acho que é 1 centavo o valor da bolsa PDG. Da PDG que eles fizeram, eles ficaram devendo 6,2 bilhões, eram mais de 100, eram mais de 1.000 CNPJs, mais de 200 mil páginas do processo. E aí o cliente falou assim, você não pode dar uma olhadinha no processo pra mim? Eu falei, cara, eu adoro ver processo. Eduardo, isso é uma coisa que eu gosto da vida. Você não dá uma olhadinha no processo pra mim? Eu acho assim, fico em êxtase. E eu fui dar uma olhadinha no processo pra ele, né? Da PDG. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e deram ações
para a maior parte dos criadores deram ações, né? Por isso que caiu muito, então vive muita oferta dos ativos, mas mas hoje vale quase nada. ela tem hoje alguns empreendimentos em São Paulo, né? Mas Sim, aquela sim. mega estrutura que ela criou de Brasil inteiro, né? E eles vieram muito agressivos, né, Eduardo? Não sei se você Sim, lembra, sim. mas eles chegaram assim, O apetite era muito daí grande. aqui nós tínhamos aqueles 12 incorporadores de Curitiba tradicionais, né? Sim, Chegou a PDG comprando tudo, chegou chacoalhou todo Rossi, mundo. chegou veio um monte de gente. Isso em 2012? Acho que Antes, ano antes 10, disso, né? 2008 já começaram a vir, 2007. E comprando tudo, aqueles terrenos grandes, assim, que Sim. todo mundo ficava ali, Mas não foi só Curitiba, acho que foi um movimento nacional. Foi. Abriram capital, Uhum. tinham que dar uso pro recurso recurso, né? que captaram e acabaram fazendo um processo de expansão. gigante. E a maioria acabou retornando para a origem, porque descobriram que precisa ter Uma gestão uma muito gestão boa. local muito boa, né? Uhum. E aí, falando até voltando para o assunto de viabilidade, né? Até explicando o porquê da engenharia econômica, né? Que o objetivo de uma viabilidade é projetar futuro, né? Sim. Mas projetar futuro do ponto de vista econômico. Econômico. E a gente fala disso, modelo, né? O pessoal, nossa, que coisa complicada, né? Mas nós estamos no mercado imobiliário, a gente lida com modelo todo dia. Porque quando você pega um folder de um lançamento, você não vê aquelas imagens Sim. maravilhosas. Como que chegou naquilo ali, né? Não, você vê a fachada, você vê área gourmet, você vê todo o paisagismo. Coisa mais linda. E na realidade aquilo que é uma simulação do futuro, né? Porque o projetista lá, Imagem meramente o ilustrativa, né? arquiteto, exatamente, o arquiteto, interiores, paisagismo, fizeram um projeto que é uma conceito do representação empreendimento. física Uhum. que vai acontecer. Aí alguém modelou isso no computador e chegou naquelas imagens. Então isso é um modelo, é um modelo físico. A maquete é um modelo físico, né? Sim. O que a engenharia econômica faz é um modelo financeiro. Financeiro, Então é um modelo que procura projetar como é que esse empreendimento vai se comportar Fundamental, né? do ponto de vista de desempenho de vendas, se vai vender rápido, vai Os vender lento, atrativos, né? a que preço que vai vender, em que condições que vai vender, quanto vai custar para fazer esse empreendimento, qual vai ser a carga tributária que vai estar sendo aplicada para os resultados, né? Qual a minha despesa administrativa, quanto que eu vou gastar em marketing, em comissão de vendas. Então, são uma série de variáveis, né, que você tem que considerar no teu modelo para projetar o futuro. Essa é a primeira parte, né? Criar o modelo matemático. Depois vem a segunda parte, que é parametrizar o modelo. E aí entra as conversas com os corretores, entra a conversa com construtoras, com as pesquisas de mercado, público, de persona, né? para poder colocar os dados corretos nesse modelo. Aí eu analiso os dados, depois eu faço a sensibilidade, que também é uma técnica importante, porque muitas vezes o modelo te diz um resultado. O empreendimento vai dar, vamos dar um exemplo aqui, 20% de resultado. É bom ou é ruim? Sim. Aparentemente é bom. É ótimo. 20% é um bom resultado. Legal. Mas aí você vai lá e faz você faz uma sensibilidade. Puxa, mas se eu diminuir 5% o preço de venda, esses 20 cai para 10. Opa. O Sinal empreendimento vermelho. é muito sensível, então ele tem uma sensibilidade e um risco muito grande. E aí, depois de fazer essa quarta etapa, você vai para a última etapa, que é tomar a decisão. E aí você decide lançar, você decide comprar o terreno ou iniciar a obra, né? Então é o roteirinho, são 5 etapas, né? Modelagem, parametrização, análise dos resultados, sensibilidade ao risco e tomar decisão. É isso. Tá, o resumo. É só isso. Não, tem que ser meio louco, Douglas. Não acho que tem que ser meio louco. Mas eu tô fazendo uma pós em incorporação imobiliária, né? E daí, enfim, a gente eu tô fazendo as disciplinas ainda, né? Mas vendo esse lado do incorporador. Porque para nós a gente vê comercialmente, quero vender, quero desconto, né? E quando você começa a ver que não é só a parte comercial, que é esses riscos que o incorporador assume. Eu falei pro meu professor da pós, nunca mais vou pedir desconto para incorporadora, porque é muito difícil, é muita coisa, o risco é muito alto. Você já viu né? a planilha? Não sei, hoje deve ser no computador, mas eu cheguei a fazer com o Diogo, que trabalhou, inclusive, na TAA também. A gente fez uma planilha de um empreendimento, porque o pessoal, quando vê o VGV, acha que você pega o número de unidade e divide lá. Mas a conta do padeiro tá ótima. Não, né? Ele pega assim, não, para eu chegar nesse VGV,
O primeiro eu vendo na tabela 0, o outro eu vendo na tabela X. Então ele tem que fazer uma evolução. Então, para cada real que ele dá desconto para você na tua solicitação, ele vai jogar, alguém lá na frente vai pagar a conta, né? Para fechar a Então, conta, né? a montagem, o legal da incorporação é que ela é multidisciplinar. Então, Isso. você Sim. precisa ser engenheiro? Não, você pode ser corretor, você pode ser advogado, qualquer profissional pode trabalhar com incorporação, porque ela é multidisciplinar. Você precisa de arquitetura, você precisa de alguém que entenda a Você sabe que legislação não de tem uso do livro solo. sobre incorporação, né? É, Porque é tanta raríssimo. coisa que É. não tem literatura sobre incorporação. Na E assim, raça. você tem estrutura de capital, aí você tem engenharia, você tem lado ambiental, tem muitas disciplinas, Muitas né? coisas. Uhum. Isso que você falou da tabela é interessante porque a montagem de uma tabela de vendas no lançamento, ela é muito legal de ser feita, né? Porque cada prumada tem uma preferência, certo? Tem, principalmente Curitiba, Face Então, Norte, face andar. norte, frente rua, É. vista melhor, vista pior. Então, você tem que dar um peso para as prumadas. Sim. E cada andar tem um peso também. Quanto mais para cima, Mais caro. mais caro. É. E você tem uma meta de preço a ser atingida. Então, na hora que você mistura tudo isso, sai com a tabela de venda. Né? É isso. uma salada de Aí fruta. tem uma salada de frutas, né? E mais ou menos em 98 a gente criou esse método que é chamado VPL, não sei se é isso que está se referindo, Isso. que foi para uma operação de debêntures, foi feita, né? Tinha os investidores e a gente precisava criar uma política comercial para vender aqueles empreendimentos. Sim. E aí foi criado esse conceito, né? Que quanto mais rápido o cliente paga, maior o desconto. E aí a gente batizou de VPL e de lá para cá isso vem sendo usado por muitas empresas, né? Como um balizador aí para ver se você está acompanhando aquilo que foi previsto na viabilidade. Mas muitas vezes não é necessário esse pagamento, né? Porque ele tem lá o juro de obra e você tem um momento que você vai precisar do dinheiro do cara também. Então, tecnicamente, não necessariamente pagar antes para a consultora faz diferença, né? Depende muito da estrutura de capital. E hoje, você vê, hoje, saindo de casa, eu li uma matéria no UOL que estava falando justamente sobre os processos que algumas consultoras têm respondido aí, sobre a correção num prazo inferior a 36 meses, que é vedada por lei. Então já existe aí vamos lá, gap, né? um risco adicional que as consultoras não tinham mapeado e está começando a pipocar ações nesse sentido. Sim. De devolver dinheiro para os compradores em função da correção mensal. Parece uma coisa óbvia, né? Se o custo sobe todo mês, por que eu não posso corrigir a parcela todo mês? Sim. Mas, de qualquer forma, tem uma lei que impede. Beleza. Algumas semanas atrás, saiu uma decisão do STJ questionando a lei dos distratos, ou seja, dizendo abaixando os 50% que o de CDC 25, é superior à lei dos eu distratos. fiz matéria sobre isso. E aí nós temos, em prazo menos de 30 dias, dois riscos Duas que não pauladas, estavam né? mapeados, vamos dizer assim, sim. e que passaram a fazer parte Então, quando você fala da questão da antecipação, hoje em dia você tem que levar muita coisa em conta, né? Por exemplo, um empreendedor aí que sai com um lançamento 2080, né? Você sabe, mercado, né? Está correndo muito mais risco de quem sai com um lançamento 4060. Por quê? Porque se eu vou receber mais durante a obra, em tese, eu tenho menos chance de distrato lá na frente. É mais difícil de vender, por outro lado. Então, eu posso ter uma velocidade de vendas mais lenta. Então, a gente brinca de girar os pratos, né? Aquela brincadeirinha de girar os pratos, é que você tem que estar toda hora mapeando, né? Não é só a questão do desconto, dizer se ela interessa do ponto de vista financeiro, né? É o que eu trago de garantias adicionais para o meu projeto na hora que eu estou antecipando um valor que eu receberia só nas chaves, por exemplo. Né? Mas eu vejo que o Perfeito. pessoal tem feito diluído mais isso nos pagamentos, deixando mais para o fim mesmo, né? Acho que a tendência é mais essa, Tem de né? tudo no Tem de mercado. tudo. Eu acho que tem tabela, tem gente que trabalha com 40/60, tem gente que trabalha no 20/80. 20/80. Assim, eu acho que o 20/80 ele traz um risco adicional, porque se você recebe 20% durante a obra, Tem que esse 80%, se você jogar 2, 3 anos de correção, que é o prazo entre o lançamento e a entrega da obra, ele vai virar 100. Sim. Vai virar 100. Então, na realidade, Pagou a pessoa nada. está pagando uma mensalidade ali, quando ele for pagar a parcela de chaves, ele está pagando Sim, praticamente sim. o valor integral, nominal, né? Na origem. E isso E pode levar a corre- distratos, né? Isso, e corre um risco, a gente viu isso, porque Brasil é Brasil, né? De pagar o mesmo valor que você pagou lá no lançamento. E você De cria metro dúvida. quadrado, assim, né? O pessoal fica brabo porque
Pô, tô pagando. Às vezes Comprei para investir, eu já vi empreendimento que no fim da entrega tava até mais barato, porque daí a consultora tava precisando e tava com unidades ainda, vendendo mais barato do que quem comprou no lançamento. Mas mais Essa... do que isso, né, Andressa? Porque quando você recebeu 20% durante a obra, a tua multa no distrato é sobre os 20. Sim, Se você pagou 40 durante a obra, a tua multa é sobre os 40. Então, você dói tem mais, né? uma penalidade maior, né? Dói mais. E é. aí a chance de distrato é menor, né? Passa rápido o tempo, né? Ó, Meu Deus, esse é o mais segredo, ô Douglas, esse é o segredo. Qual que é a melhor? É verdade. Qual que é a melhor? E Depende. aí, mas outra coisa que mexe também com o valor das parcelas é o prazo entre o lançamento e o início das obras, né? Isso, tá, O padrão de mercado, até na lei, fala em 6 meses, né? Mas você pode prorrogar esse prazo, né? Levar, por exemplo, para 12, né? A gente tem visto hoje muita empresa praticando 12. Então, se 12 mais o prazo da obra aí que seja 30, você já tem 42 meses, 48 meses entre o lançamento e a entrega. E tua parcela tende a ficar Sabe o que menor, você né? faz nesse tempo? Você vai lá, cria uma pracinha, deixa as pessoas usarem a pracinha, faz uma pet place lá e vai rolando para você lançar depois. Não é? verdade. Acontece? Também. E Andressa Santos, gostou da nossa aula de hoje ou não? Nossa, uma aula Uma aqui, o pessoal. Uma alegria, né? Mas assim, a incorporação é ser empresário no Brasil, né? É o melhor Desafiador, né? desafiador. O que é ser empresário no Brasil? Construa uma obra, que você vai ver o que é. Você louco. é só um menino até você construir uma obra. Olha, É uma aula mesmo. Se eu quiser te Obrigada. achar, Andressa, vou onde? Instagram, Andressa Santos, Bens Imóveis, né? Então, é isso aí. E você, Andressa Magalhães? Eu mudei o meu, agora é Andressa Magalhães Corretora, tudo junto, porque eu tinha um underline, e daí me falaram que não é bom underline, eu tirei o underline. Agora eu vou Andressa Magalhães Corretora, tudo junto, Confraria Mulheres Corretoras, Terrenos Inteligentes. Ah, Eduardo, sabia que nós temos uma consultoria chamada Terrenos Inteligentes, né? Então, nós criamos essa consultoria, por quê? O corretor vai lá, faz a negociação, né? A família permutante pega aquele contratinho que veio do incorporador e leva lá para o advogado da família, que nunca viu um contrato de incorporação na frente, não faz nem ideia de como que se trata. Ele fala, eu quero uma garantia real. Ou não sabe, e não cabe ao advogado, às vezes, fazer essa imposição, que derruba o negócio. Lógico, né? claro. Então, nós criamos essa consultoria para os terrenistas, né? Que às vezes é aquela família que tem aquele terreno há 1, 2 gerações, né? Para que saia o melhor negócio possível para ambas as partes. Então, tanto para o incorporador quanto para a família permutante, que eles tenham ali as unidades que vão ser permutadas, aquilo, prumada, andar, Espiral, né? espiral, que é o ideal, né? Não só os face sul, andar as piores unidades, né? Vaga de garagem, você vai ter qual que vai ser o produto que vai ser entregue. Então, Memorial, né? Memorial de acabamento. Então, a nossa consultoria é nesse sentido, de vir para fazer o melhor negócio, não derrubar negócio, né, Douglas? Que a nossa ideia não é derrubar negócio. Claro. E depois... acompanhar a obra, né? E acompanhar a obra. E depois na entrega também, no recebimento das unidades. Tá tudo ok? Tá tudo ok? Então, nós lançamos aí o Terrenos Inteligentes nesse sentido, legal. assim. Porque tem muitas vezes, né, o pessoal vai lá e... Ah, não, eu aceito permuta por unidade construída. E aí a tiazinha lá recebe um salário mínimo por mês e vai ter 8 milhões em imóveis lá recebidos. Em breve. Aí a construtora vai entrega os imóveis, aí ela vai entrar... Mas cadê o fogão e a geladeira, né? Ela nem sabe Nem que o tem imóvel... piso, né? Não tem piso, não tem nada, né? Ela precisa gastar mais 1 milhão só para mobiliar os imóveis para começar. Então, é ajudar nesse sentido. E né? até com a reforma é um ponto importante, né? Porque a permuta física Vai mudar. né? Então, é bem importante essa assessoria que você está prestando aí para as famílias. né? Eu, o Douglas e o Ed, nós três, enfim, é uma ideia que eu vejo assim que não tem no mercado isso, sabe? Não tem ninguém que faça isso hoje. Tá olhando o negócio, né? E a gente vai ao longo do tempo, assim, vai agregando valores, né? Também tem a unificação de lotes, que às vezes é um problema, né? Então, e eu vejo assim que cai muito negócio, as pessoas dizem, não, eu não quero permuta, só quero vender.
Eu sei de terrenos, a gente sabe de terrenos que estão há mais de 10 anos no mercado, que a família já podia ter recebido unidades, já podia ter revendido, já podia ter uma renda melhor, complementar, porque a tia só se aposentou com salário mínimo e tem um terreno grande, às vezes, que ela nem consegue manter, ter uma dificuldade de vida, mora numa casa ruim, né? Porque não consegue, não, só quero vender. Passam-se anos e o incorporador não consegue fazer aquisição. Né? Eu Então, tenho. o melhor caminho é a permuta. As pessoas me perguntam, venda ou permuta? Eu digo, permute, porque uma que você vai ganhar mais, né? E você vai receber unidades futuras, que também vão ter uma valorização no tempo. Eu tenho um Só que as cliente- pessoas têm esse bloqueio da permuta, porque não consegue Eu visualizar. tenho, não eu consegue tenho um ver o cliente que foram negócio, né? construídos 900 unidades a uma quadra e meia dele. 300 num, 500 e não sei quantos na outra. E ele ficou assim. E eu falei, Ficou no cara, meinho ali. venda, faça. Não, mas eu recebo 12 mil de aluguel por mês no terreno. E tá lá o terreno. Talvez vai ser o último terreno a ser edificado em Curitiba, porque eles estão firmes lá, sabe? Pois é. Eduardo, muito obrigado aí por você ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo, né? Ouvido o nosso bate-papo aqui e colaborado com o mercado imobiliário. E a gente espera poder tê-lo numa próxima aqui. O tempo é sempre muito curto. A gente está fazendo um caixinha aqui para comprar um estúdio para a gente poder sentar e começar e não ter hora para terminar. Gravar né? 12 horas. Assim. Gravar 12 horas. Porque é muito assunto, né? A gente quer dar uma pincelada para o povo de casa, assim, para entender um pouquinho de incorporação, um pouquinho desse cálculo, assim, mas acaba sendo uma árdua missão. Muito obrigado, Legal. viu? Eu Se eu que quiser agradeço. te achar, onde que eu vou? Qual que são as suas redes? São fechadas? São abertas? Não, abertas. É. No LinkedIn, Eduardo Kiza, e no Instagram, Kiza Eduardo. Tá? Maravilha. bom. Muito obrigado, Obrigada, viu? viu? Obrigada, Obrigado Eduardo. a Até vocês mais. pelo convite. Pessoal, obrigado a todos. A gente termina mais um Podconfras. Daqui 2 semanas a gente volta, né, meninas? Né? Isso aí. Até Quem mais. quiser me achar é @Douglas Hilário em todas as redes, inclusive no Spotify. Valeu, tchau, tchau. Até, Tchau. tchau, tchau.